Vamos lá? Então, vamos lá. 11, 2, né? Vou ler a partir do 1 só para dar o contexto. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Então, aí está o primeiro Espírito. O Espírito do Senhor é o primeiro dos 7 Espíritos. O Espírito que dá sabedoria. Segundo Espírito, o Espírito de sabedoria. Terceiro Espírito, o Espírito de entendimento. Depois, o Espírito que traz conselho. É o outro Espírito, o que traz conselho, Espírito de conselho. O outro Espírito de poder, o Espírito que traz conselho e poder. E o outro Espírito, o Espírito que dá conhecimento. Então, o outro é o Espírito de conhecimento. E o último, o Espírito de temor do Senhor. Então, nós temos os 7 Espíritos de Deus, que eles teriam a sua plenitude em Jesus. E esses mesmos 7 Espíritos, eles precisam estar atuando plenamente na igreja. Por isso que os 7 candelabros representam as 7 igrejas. Em cada igreja, ela é representada por um candelabro. Então, vamos lá de novo? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor, ok? Vão dar os 7 Espíritos. Esses 7 Espíritos são, então, as 7 lâmpadas. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, as 7 lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus, que estão em Isaías 11, 2. Eu até coloquei aqui, que significa a plenitude de Deus na igreja, ok? Então, esses 7 Espíritos agindo na igreja. Elisângela, Deus tem 7 Espíritos diferentes? Não. A questão é que o Espírito Santo, ele tem todas essas atuações na igreja, no corpo da igreja, no geral da igreja, ok? Então, não quer dizer que todo mundo tem que ter os 7 Espíritos, mas isso vai estar também dentro do contexto da igreja, ok? O Espírito é um só, mas ele distribui para a igreja isso. Pode falar, Ivaldo. Isso tem alguma relação com os dons espirituais? Vamos lá, já vai vir em seguida. Tem sim, tem sim. Então, nós temos aí as 7 lâmpadas que representam os 7 Espíritos de Deus, ok? Então, as 7 lâmpadas do castiçal os 7 Espíritos de Deus. Por isso, são 7 lâmpadas, ok? Vamos seguir. Então, em seguida disso, a gente tem as hastes agora desse candelabro, né? E aí entra no que o Ivaldo estava falando. Nós temos, de um lado, quantos braços são? 6, né? E aí, se a gente contar aqui, ó, vou pegar o desenho que tá em branco. Vamos lá. Então, nós temos 3 braços de cada lado e em cada braço nós temos 3 flores, certo? Essa flor de amêndoa, na palavra, eu fui buscar ali o significado dela, significa frutificação. Então, quem estiver anotando aí, essas flores de amêndoa significam frutificação. Quer dizer que essa peça que representa a totalidade de Deus atuando na igreja significa frutificação, tá? Então, nós temos aqui 9 flores de um lado, 9 do outro. De um lado, nós temos os 9 dons espirituais, do outro lado, nós temos os 9 frutos do Espírito, ok? Então, 9 dons e 9 frutos, ok? Vamos ver eles então. Quem estiver escrevendo aí, quiser escrever, eu quero que vocês abram comigo primeiro, antes da gente começar a escrever isso, para vocês verem. Eu estava lendo anteontem e eu quase caí de costa. Números 17:8. Abram comigo. Números 17:8. Quanto mais a gente vai lendo, queridos, mais
Deus vai nos mostrando os detalhes na palavra, tá tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Números 17, versículo 8. Números 17, 8. Eu até quero ler o capítulo 17 do início, do versículo 1, só para vocês verem o contexto do que se está falando. E aí a lindeza da palavra de Deus, falando sobre essa questão dessas flores aí que estão representadas no candelabro. 17, 1, ok? Vamos ler aqui comigo? Diz assim: o Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente à arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. Então, o que está acontecendo aqui nesse contexto? Eles estavam duvidando da liderança de Arão, da tribo de Levi, né? Como líderes de todas as outras tribos. E eles então questionaram se Deus falava só com essa tribo, só com Moisés, só com Arão. Então, entrou-se um espírito de rebelião, né? Ali naquele momento, nas tribos de Israel. E Deus, para acabar com isso, ele faz então essa prova das 12 varas. E a vara que frutificasse, né? Que florescesse, a palavra diz, ela então seria a vara, a tribo que Deus então usaria para ser o representante das outras tribos. Então Deus queria acabar de uma vez por todas com essa queixa de Israel sobre Moisés e Arão. Então ele pede para fazer essa prova. E ele pega uma vara de cada tribo, com o seu nome escrito na vara, para não ter dúvida. E no dia seguinte, quando Moisés entra lá no Santo dos Santos, onde as varas ficaram, somente a vara de Arão, da tribo de Levi, tinha frutificado. Então dela nasceu, versículo 8 aí novamente. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Precisa falar mais alguma coisa, irmãos? Eu costumo dizer assim que eu gosto tanto de ler com vocês a palavra, porque a palavra, ela é o que traz o poder de Deus para as nossas vidas. Então, contra a palavra não há argumento, né, no que está escrito. Então, quando a palavra diz que essas flores de amêndoas que são colocadas ali no candelabro têm um sentido de frutificação, e por isso ela vai ser então utilizada nessa peça, é porque dessa peça da igreja, ó, vamos voltar de novo para o Apocalipse, o que representa o candelabro? Não é a igreja? Da igreja precisa sair toda essa frutificação de todas essas flores. E hoje nós somos também essa tribo sacerdotal. Deus nos chama de nação santa, sacerdócio, né, real, povo escolhido. Então hoje nós fazemos parte também dessa tribo de Levi, vamos dizer assim. Então nós temos acesso a esse lugar onde tudo floresce, onde o Espírito de Deus pode operar, então pode ser, nós podemos ser usados pelo Espírito Santo nesse momento, não somente a tribo de Levi, mas todos aqueles agora que são sacerdotes diante de Deus. No Antigo Testamento nós tínhamos somente a tribo de Levi, hoje nós temos todos aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como sumo sacerdote, que reconhecem Ele como Senhor, nós somos sacerdotes de Deus também. Então, por causa disso, a representação então do candelabro aí para nós e essa frutificação dessas flores de amêndoas maduras. Então vamos lá. Então representa
a frutificação, as flores de amêndoa. Então vamos para os galhos aí dela, né? Para as hastes, para as 3 hastes de um lado e 3 hastes do outro. Assim como o candelabro representa a igreja, e na igreja o que Deus deseja é justamente que o Espírito Santo tenha total plenitude, né? Quando eu dou aula sobre os dons espirituais e sobre o fruto do Espírito, a gente fala de algo que precisa fluir da igreja como um todo, né? Infelizmente, a maioria das igrejas tem restringido, né, ser um só corpo separado dos outros. Mas a palavra é clara em dizer que todas as igrejas são o corpo de Cristo. Então não existem vários corpos de Cristo, ok? Cristo é a cabeça e a igreja, né, o todo, o mundo inteiro, todos os cristãos, eles fazem parte do corpo, um só corpo, ok? Não existem vários corpos. Então, o que Deus deseja da sua igreja, de todos esses membros desse corpo que existe ao redor do mundo, ao redor da terra, Deus gostaria que essa igreja, ela então fosse plena nos seus dons e nas suas manifestações do Espírito Santo. É isso que Deus gostaria que acontecesse. E quando eu digo isso, eu digo até com tristeza. Por quê? Porque cada igreja fecha o seu contexto, no seu mundinho, e aí eles querem atuar sozinhos no mundo, como os salvadores do mundo, ok? Mas se Deus diz que a plenitude do Espírito Santo precisa estar na igreja, em todas as igrejas, isso quer dizer que muitas vezes Deus vai derramar algo na vida do meu irmão que ele não vai derramar na minha, porque é uma diversidade de dons, uma diversidade do que Deus quer fazer ao redor do mundo. Então, não sei se vocês estão me entendendo, mas o que eu quero dizer assim, a igreja ela deveria estar, as igrejas, né, do que a gente entende como igreja, elas deveriam se unir, cada uma dentro do seu chamado, cada uma dentro do seu talento, para que num só corpo nós então pudéssemos avançar e ganhar toda a terra para o Senhor. Mas essas divisões, elas criam justamente essas separações daquilo que Deus não gostaria que acontecesse. Porque a plenitude do Espírito Santo, esse candelabro, ele tinha que ter emendas? Não, ele era uma só peça. Então isso quer dizer que o corpo de Cristo, ele deveria ser um só corpo, no geral. Então não era para ter a presbiteriana, a adventista, a Assembleia de Deus, a ICP ou qualquer outra igreja. Era para ser o corpo de Cristo, a igreja de Cristo na terra. Era esse que era para ser. E aí o todo formaria o candelabro. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo estaria constante em todos de forma plena e cada um dentro do seu chamado e do seu propósito e do seu dom, mas como um todo. Então, um sendo usado em um dom, outro sendo usado no outro, e Deus derramando isso de forma como Ele deseja na sua igreja. Não numa pessoa só, não numa igreja só, no sentido que a gente entende de igreja, uma placa só, mas no geral. Então, por isso que a peça do candelabro era uma só e não existia emendas. Era para o corpo de Cristo ser um só em toda a terra. E Deus ia nos usar de forma magnífica, né? Mas o homem faz as suas separações e Deus, assim, opera da mesma forma porque ele precisa continuar fazendo o seu trabalho na terra, que é salvar o máximo possível de pessoas. Então, vamos falar sobre o fruto do Espírito de um lado? Eu coloquei aqui, eu devia ter escrito de caneta preta. Mas vamos lá. Então, nós temos 9 frutos do Espírito, né? 9 maneiras do Espírito Santo fluir das nossas vidas, que é através do quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Quem está anotando, Gálatas 5, 22. E aí, justamente, são as florzinhas aqui, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 flores de amêndoa, certo? De um lado. Então, nós temos o fruto do Espírito saindo aí do candelabro, agindo, fluindo, ok?
E nós temos também os 9 dons espirituais, que estão descritos lá em 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Esse eu queria ler com vocês, não por nada, mas só para que vocês percebam isso que eu acabei de falar aqui com vocês, que era o que Deus gostaria que acontecesse. Abram comigo 1 Coríntios 12. Quando eu ensino sobre isso, quem teve aula comigo vai lembrar um pouquinho, mas a gente vai ler aqui e vai entender isso que eu quis dizer para vocês. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Vamos ler junto aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, do 1 até o versículo 11. Talvez até a gente passe um pouquinho mais. Diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, gentios, né, ou quando não criam em Deus, né, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, agora vamos prestar atenção a partir daí. Olha o que ele está dizendo, o que Paulo está dizendo para nós. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, há um só Espírito, que é o Espírito Santo, atuando em toda a igreja, em todas as igrejas. Porém, os dons que esse Espírito atua é que é diferente, ok? Continuando aí, versículo 5. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Vamos lá, então. Para que é que Deus manifesta através da minha vida e da sua vida na igreja? O que está escrito aí no final do versículo 7? Visando um bem comum, ok? Então, a manifestação dos dons espirituais ou dos ministérios, como Paulo vai colocar aqui em cima também, não tem nada mais, nada menos do que visar o bem comum. O que é o bem comum? O bem da igreja como um todo. A atuação dos dons espirituais na minha vida e na sua vida tem a ver com o bem da igreja, do corpo de Cristo. Quando Deus usa a minha vida e usa a sua vida, Ele nada mais quer do que eu possa edificar, que eu possa então fazer algo pela vida do meu irmão, onde Deus realmente quer me usar para operar algo ali na vida dele, ok? Então é isso que Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo. Então, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Mais um alerta aqui para nós. A palavra está dizendo que a alguns é manifesto os dons espirituais? É só em algumas pessoas que o versículo está falando? Versículo 7? Não. A cada um. Então, pergunta para você mesmo aí. Você tem sido um canal do Espírito Santo nos dons espirituais? Essas flores de amêndoa têm frutificado na tua vida? Você tem sido um candelabro no que diz respeito a esses braços que saem dessa peça e então sido um canal de Deus para a vida dos seus irmãos, para o bem comum da igreja? Então, se isso não tem acontecido na tua vida, talvez nós estejamos em falta em alguma coisa a respeito dessa peça do candelabro. Então, algo na minha vida como igreja, que é o candelabro, ó, eu sou a igreja, você é a igreja. Nós juntos somos o corpo de Cristo, mas nós somos a representação da igreja hoje. Então, o candelabro, essa peça, ela precisa ser cada um de nós. E juntos
a gente então edifica o corpo inteiro. Então, da minha vida precisa sair 6 braços. E desses 6 braços precisa sair toda essa frutificação que Deus deseja para a minha vida e para a tua vida. Então, a gente precisa entender que é para cada um. Então, eu preciso ser um candelabro. Eu preciso ser essa pessoa que frutifica diante de Deus. Versículo 8. Pelo mesmo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Primeiro dom, palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então, segundo dom, palavra de conhecimento. A outro, a fé, outro dom. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, o outro dom. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. Operação de milagres aqui, né? Outro dom. A outro, profecia, outro dom. A outro, discernimento de espíritos, outro dom. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer, ok? Então, mais explicado que isso, só 2 disso. Paulo deixou claro aqui para nós de que o Espírito Santo é o mesmo, é um só, mas ele distribui no corpo de Cristo, na igreja, os dons conforme a necessidade, conforme aquilo que ele deseja fazer na minha vida e na sua, para que nós edifiquemos o corpo de Cristo, edifiquemos uns aos outros. Então, o propósito dos dons espirituais, dessa frutificação na minha vida e na sua vida, é edificar o próximo, nunca nós mesmos. Sempre que eu dou aula sobre isso, eu falo assim, gente, nenhum dom espiritual é usado em benefício próprio. Nenhum. Você já viu alguém que tem o dom de profecia ficar profetizando para ele mesmo? Você viu alguém que tem o dom de curar, orar por ele mesmo para que ele seja curado? Você já viu alguém que tem o dom da fé e ele orar por ele e as coisas acontecerem? Não. Então, os dons espirituais, eles são dados para a edificação do corpo de Cristo, do próximo. Então, cada um é um canal de Deus para a edificação do próximo, ok? Então, um lado do braço aí é os frutos do Espírito, o outro lado do braço são os dons espirituais. E aí, o mais legal de tudo isso, que eu percebi, e que eu vi isso também num outro livro, é que, principalmente os dons espirituais, eles estão ligados a justamente esse espírito, esses espíritos, né? Os 7 espíritos de Deus que estão lá em cima. Quem tiver com a caneta aí ou quiser anotar, depois eu passo também se precisar. Então percebam comigo, um dos espíritos que nós lemos lá em Isaías 11:2 é o espírito de conselho. Lembra? Um dos espíritos chama espírito de conselho. Onde esse espírito atua? Esse espírito de Deus, ele atua justamente nos 3 dons que dizem algo. Não tem dons aqui dos 9 dons que eles falam algo, que eles dizem algo? Quais são esses dons que dizem algo? Quem já fez aula comigo também vai lembrar dessa separação. Existem 3 tipos de dons: os que dizem algo, os que fazem algo e os que revelam algo, ok? Então, os que dizem algo é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, ok? Então, os dons que dizem algo, eles estão dando um conselho, eles estão falando da parte de Deus. E eles vêm então desse espírito de conselho, que é a profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Eu gostei muito disso, porque eu acredito que tem muito a ver com isso sim. Esse espírito de conselho, ele vem sobre a igreja para justamente trazer profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, para que Deus possa falar com a igreja, falar com o corpo de Cristo, ok? Nos 3 dons que fazem algo, que é fé, operação de milagres e dons de curar, o Espírito de Deus que atua aqui é o Espírito de poder. Então, quando o Espírito de poder está sobre a igreja, o que vai acontecer? Ou sobre um membro do corpo, vai acontecer
operação de milagres, o dom da fé e o dom de curar. Então, o espírito de poder, ele está atuando naquele momento, enquanto Deus está se movendo na igreja nesses dons, ok? E os dons que revelam algo, que são a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos, ele está atuando debaixo do espírito de conhecimento, que é um dos 7 espíritos de Deus também, ok? Então, pode falar. Você pode repetir, por favor? Eu posso pôr depois isso para vocês, escrito no grupo ou mandar aí no particular, até para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui, senão a gente não vai conseguir terminar o assunto hoje de novo. Então, eu ponho para vocês tudo direitinho, só ouçam, prestem atenção aí que a gente vai ter isso escrito, eu ponho para vocês. Então, a gente tem 3 tipos de espírito, desses 7 aí que falam em Isaías 11:2, atuando justamente nos dons espirituais. Então, quando o espírito de poder está atuando, a gente tem o quê? Pessoas sendo usadas no dom da fé, no dom de operação de milagre, no dom de curar, ok? Quando o espírito de conhecimento vem sobre a igreja, nós temos pessoas sendo usadas com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos, ok? E quando nós temos o espírito de conselho, então a gente tem pessoas atuando com profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. São vários espíritos? Mais uma vez, vamos pensar aqui junto. Não, é o mesmo espírito atuando em tudo isso, ok? Então é o mesmo espírito, não tem vários. É o Espírito Santo de Deus atuando sobre a igreja. Só que a forma dele atuar e de se manifestar é que vai diferenciando de acordo com a necessidade do que Deus quer fazer naquele momento na igreja. Então, um lado do candelabro nós temos 9 flores nos 3 braços que representam o fruto do Espírito, ok? E do outro lado nós temos mais 3 hastes com 9 flores que representam os 9 dons espirituais. Então, vocês percebem que tudo está descrito, tudo está muito bem exemplificado para nós. Então, a igreja, ela deve, fala assim, eu sou a igreja. Então, eu sou esse candelabro individual que, unido com os meus irmãos, eu formo também um candelabro muito maior e que nós todos precisamos frutificar. Nós todos precisamos manifestar a plenitude do Espírito Santo dentro da igreja. Os 7 Espíritos de Deus atuando de forma objetiva, de forma abundante dentro da igreja. Então, isso no contexto corpo de Cristo é fantástico. Se nós entendêssemos que cada um de nós faz parte dessa peça e que Deus deseja nos usar de forma muito individual, nós deveríamos nos entregar cada dia mais a esse lugar de comunhão com Deus, para que essa lâmpada seja sempre acesa, e nós já falamos disso na parábola das 10 virgens, tem a ver com a palavra, tem a ver com o Espírito Santo atuando na nossa vida, para que essa frutificação, então, aconteça de forma abundante. Amém, queridos? Deu para entender aí a questão do candelabro? 7 Espíritos de Deus, 9 dons espirituais e 9 fruto do Espírito. É o que sai do candelabro. As 4 flores que estão na haste, eu não encontrei nada específico, mas eu tenho quase certeza que tem a ver com as 4 pontas do altar, tem a ver com os 4 cantos da terra, né? Existem vários 4 dentro da palavra. Se em algum momento o Espírito Santo me trouxer algo dentro da palavra, eu vou lembrar disso e eu trago para vocês aqui, mas eu não achei nada específico, ok? Para falar para vocês, e eu não vou falar do que eu não sei, do que não está escrito, do que eu não li na palavra, para que não fique né, no achômetro aqui, não. Eu quero que esteja escrito para que a gente possa falar. Eu quero ler com vocês Zacarias 4, rapidinho, um versículo só que está lá, porque Zacarias também vai falar para nós sobre esse candelabro e vai falar o que significa esse candelabro, então, dentro desse contexto da igreja. O livro de Zacarias, na verdade, deveria ter sido o livro que a gente deveria ter entrado depois de Daniel.
mas eu preferi já entrar em Apocalipse para que a gente, né, fosse então entrando nesse universo mesmo do que a palavra revelação tem para nós ali em Apocalipse, mas muito provavelmente depois a gente vai ter um pouquinho de Zacarias e de outros textos aí para estar lendo também, tá bom? Então, Zacarias 4 vai falar sobre esse candelabro também. Eu gostaria de ler com vocês só para a gente ver o que Zacarias teve de revelação da parte de Deus sobre o candelabro. Zacarias capítulo 4. E depois eu quero ler um outro texto também, que eu separei aqui, que eu acho que vai ministrar muito a vida da gente sobre essa questão do candelabro. Pastor da risada, né, pastor Toninho? Essa mulher é louca! Essa mulher é louca, Jesus, ajuda nós. Zacarias capítulo 4. Acharam aí? Difícil um pouquinho, né? O livro de Zacarias antes de Malaquias. Zacarias 4, a partir do verso 1. Diz assim: Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: O que você está vendo? E eu respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas, e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que significa isso, meu senhor? E ele disse: Você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Versículo 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o anjo está respondendo para Zacarias o que significa esse candelabro. Vocês entenderam? Ele pergunta assim: o que você está vendo, Zacarias? Eu estou vendo um candelabro com 7, né? Vamos lá. Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Então aí ele pergunta assim: o que significa esse candelabro? Ele pergunta para o anjo que está mostrando isso para ele. E o anjo diz assim: você não sabe, Zacarias, do que se trata isso? E aí vem a resposta, né? E essa resposta vem da parte do Senhor, o versículo 9, o versículo 6 diz: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, ok? Então, essa é a resposta que Deus dá, que é o quê? Não por força, nem por violência, mas pelo quê? Mas pelo meu espírito,